Olá pessoal, estamos de volta à Curva E aqui em Araçariguama, a Maison Blanche aqui atrás da gente. Hoje estamos com a S10 LTZ Flex, na sua versão 4x4, né? Vamos conhecer um pouco melhor esse carro. Eu estou chegando de Campinas agora, vim pelas estradas aí dentro dos limites de velocidade, o controle de velocidade cruzeiro ativado, consumo de combustível com gasolina foi de 9,5 km por litro. O valor do Imetro é de 9 km por litro, ou seja, fez cerca de 8% melhor do que o valor homologado com o Imetro, que é mais ou menos o que a gente tem visto em outros veículos nessa comparação. Vamos conhecer um pouco melhor esse carro. Muito bem, a S10 2022, nessa versão motor Flex, ela passou a ter apenas duas configurações de acabamento. Temos a LTZ, que é o do top, né? Com tração 4x4, e a versão Advantage, que tem apenas a tração traseira, ambas com esse motor Flex. Valores que estão sendo praticados agora para 2022, em julho, aqui no estado de São Paulo. Lembrando que onde nós temos um ICMS um pouco maior que outros estados da federação. Na Advantage, o valor é R$ 162.690 e nessa aqui que nós estamos testando, R$ 203.380. Lembrando, se é fora do estado de São Paulo, tem talvez uns 5% a menos de ICMS, e se você compra esse carro na versão, na modalidade, né, de vendas diretas, seja por empresa ou por produtor rural, a GM dá de 3 a 5% de desconto, dependendo da negociação que é feita pelo processo. Os faróis continuam sendo do tipo lâmpadas halógenas, tem a luz de rodagem diurna, o farol de neblina, um carro que tem as mesmas características, são praticamente 3,1 metros de entre-eixos. Aqui na parte de rodas e pneus a gente vê pneu 265/60/18, esse carro está equipado com Michelin LTX Force, freio a disco ventilado na dianteira, a tambor na traseira. E o que é interessante para a capacidade de fora de estrada, o ângulo de ataque, ou o ângulo de entrada, é de 29 graus aqui na dianteira e de 18 graus na traseira. Nas linhas gerais aqui do teto, a gente tem barras longitudinais, antena ali no centro do teto, esse Santo Antônio mesclando, né, cromado com peças plásticas, capota marítima. A parte de lanternas também é do tipo convencional, e a tampa da caçamba, a gente tem a mola a gás, que acaba dando essa amortecida na abertura, deixando ela mais leve para fechar também. E temos o protetor de caçamba, né, de plástico, na caçamba toda, na tampa da caçamba. Agora, uma coisa que eu não gosto da S10 desde que começou com essas caçambas, a quantidade de ganchos ou de argolas para fixação de carga. São poucas. A gente tem duas aqui na parte traseira inferior e duas na parte dianteira, na parte média superior. Dificulta um pouco para você fixar alguns tipos de carga. Isso poderia ser melhor pensado pelo pessoal da GM e da Chevrolet. E agora aquela avaliação tradicional do AE, o conforto no banco traseiro, detalhes diferentes que possam ter aqui, praticamente segue o trivial, né, da borracha de vedação, para ruído de vento, para poeira, né. O estribo ajuda bem a entrada na parte traseira. Lembrando novamente, o banco dianteiro está regulado para minha altura, 1,81 m, né? E estamos aqui. Bom espaço para o joelho, bom espaço para os pés. Como toda picape, essa parte aqui do apoio da coxa era um pouco prejudicada por causa da própria altura do assoalho, mas
tem boa inclinação no encosto. Vamos ajustar aqui o encosto de cabeça. Detalhes que a gente vê aqui, não tem um apoio de braço central, falta também saída de ar climatizado, mas temos uma tomada de 12 volts, bolsas no encosto dos bancos, detalhes, né, de painel de porta com maçanetas cromadas, a parte de onde encosta o braço ela é acolchoada, a parte de iluminação, né, de visibilidade aqui é muito boa, esse teto de cor clara ajuda bastante, dá para se sentir bem confortável nesse banco traseiro, né? E o mesmo o passageiro central, ele não tem tantas dificuldades, vamos ver. O assento é um pouco elevado, então pessoas do meu porte não ficam bem acomodadas na posição central, mas pela largura do carro, cabe bem 3 pessoas aqui. Agora vamos escamotear esse encosto, que ele é inteiriço, né? O apoio do terceiro ponto do cinto frontal, ele está na própria estrutura do carro, ou seja, isso é bom porque acaba barateando a fabricação, a estrutura do banco. E aqui a gente vê 3 pontos de ancoragem, que é a ancoragem superior para assentos infantil, né? Cadeira de criança. O motor é um 2,5 litros de 4 cilindros montado longitudinalmente. Esse motor ele é importado, tá? Não é montado aqui no Brasil. Ele tem duplo comando de válvulas no cabeçote com movimentação por corrente, variação de fase na admissão e no escapamento, e ele entrega 197 cavalos com gasolina e 206 com álcool a 6.000 RPM. E o torque máximo é de 26,3 com gasolina e 27,3 kgfm com álcool a 4.400. É que por não ser um motor turbo carregado, ele acaba tendo uma rotação de torque máximo um pouco mais elevada, mas ele é muito bom, é muito moderno. Você vê que tanto o bloco quanto o cabeçote é em alumínio, é um dos motores talvez mais modernos da linha GM hoje em produção. Por ser um veículo para uso fora de estrada, para uso em fazenda, agronegócio, é que o filtro de ar ele é grande, ou seja, tem uma boa capacidade de filtragem. A gente vê ressonadores de ar colocado nessa posição. Essa outra peça aqui é um outro ressonador de ar. Para quê? Para justamente absorver ou diminuir o ruído de aspiração do motor. É um motor de cilindrada mais alta, ele tende a dar um ruído de aspiração maior. Então, com esses recursos, ele acaba deixando o nível de ruído dentro da cabine muito melhor. Logicamente, tem outros, né? Tanto esse protetor aqui, esse isolamento aqui, essa outra isolação, a própria capa plástica, que não dá para a gente tirar nesse caso, porque ela é fixada por um parafuso, ela também tem material fonoabsorvente por baixo. Tudo isso faz com que o ruído no motor fique concentrado aqui e não vai causar distúrbios para os ocupantes. E o câmbio também montado na posição longitudinal de 6 marchas, automático, epicíclico, com conversor de torque, e está muito bem casado com a potência, torque desse motor e o peso de todo esse veículo. Vamos agora dar uma volta com esse carro. Na ida para o posto, vamos andar um pouco também na Castelo Branco para ver algumas coisas na condição de estradas mais amplas. Chegamos aqui na Castelo Branco, onde o limite é de 120 km por hora. Tem alguns leitores e espectadores do canal que às vezes pedem para a gente mostrar como que também é o carro nessa situação.
Então, veja aqui, ó, 120 por hora, rotação do motor em torno de 2.200 RPM, né? Nível de ruído é bom, né? Mesmo esse pneu Michelin, que tem uma boa capacidade também para fora de estrada, ele vai bem aqui nesse asfalto. E um dos recursos interessantes que tem é o sistema de alerta de saída de faixa. No caso da S10, ele não é um sistema ativo que traz você de volta, não. Ele simplesmente avisa que você está comendo faixa, né? Então ele dá um aviso no painel de instrumento, tem uma luzinha ali que vai dar uma piscada, entendeu? E ele ajuda nesse aspecto, né? É segurança, né? E o controle de velocidade de cruzeiro também ajustado aqui para 120 por hora, não é do sistema, é do tipo convencional, ou seja, ele não reduz a velocidade em função do carro que vai à frente, mas se tiver algum obstáculo à frente, ele vai dar o alerta que opa, você está se aproximando demais, ele desliga o controle de velocidade de cruzeiro para trazer segurança para quem está dirigindo o carro, e esse bip logicamente alerta você a tomar as ações, né? Pessoal, hoje nós estamos no Alto Posto Cascais, em Pirapora do Bom Jesus, que fica aqui na Estrada dos Romeiros. E estamos tentando estabelecer uma nova parceria com eles para utilizar o elevador deles para fazer essa nossa avaliação técnica. E estamos inaugurando isso aqui com a S10 Flex. O que a gente vê, primeiramente aqui na dianteira, é bem parecido com os outros modelos diesel também. Essa parte frontal é um fechamento em plástico, tem as travessas metálicas na lateral, tem um protetor metálico com uma chapa relativamente fina, tem 1 milímetro de espessura. Isso se você for fazer realmente atividades fora de estrada, é interessante reforçar um pouco esse fechamento. Bom, a suspensão dianteira, ela é do tipo duplo braço, né? Então a gente vê aqui o braço inferior, ele é duplo, paredes duplas, um link da barra anti-rolagem, aqui o braço do sistema de direção, da caixa de direção, a caixa de direção está posicionada nesse ponto aqui, aquilo que eu comentei, né? Que ela é do tipo elétrica, com assistência elétrica, obviamente, e o motor fica aqui na própria caixa de direção. A semi-árvore dianteira saindo do diferencial dianteiro e o tradicional, né? Amortecedores pressurizados, molas helicoidais, um sistema bem robusto, bem parecido com a versão diesel, logicamente com calibrações diferentes em função do peso diferente do carro, a distribuição de peso diferente. Na parte frontal, o que a gente já identifica, né? Aqui está o câmbio, né? Conectado ao câmbio, a gente tem a caixa de transferência, aonde sai um cardan para o eixo dianteiro e outro cardan, que no caso é um cardan simples, para o eixo traseiro. Novamente, a gente vê que toda essa parte de controles, elas estão bem desprotegidas caso vá fazer uma utilização mais severa em termos de fora de estrada. Precisaria de um fechamento melhor. O sistema de chassis, né? É o chassi que a gente já conhece de outras S10. Carroceria está apoiada nesse chassi utilizando coxins de borracha, né? E aqui no centro a gente vê o tanque de combustível com uma proteção metálica na parte inferior, o que é bom, mas também, novamente, uma proteção relativamente delgada, precisaria ser um pouco mais robusta para um uso de fora de estrada mais severo. Para um uso leve, vai na sua fazenda, vai na sua chácara, está bem protegido o carro. Na suspensão traseira, a gente tem o tradicional de picapes, um eixo rígido
o feixe de mola. Nesse caso utiliza 4 lâminas, a gente vê que as primeiras 3 lâminas fazem o primeiro estágio e a quarta lâmina, vê que ela é bem mais grossa, ela faz um segundo estágio, ou seja, aumenta a constante elástica. Amortecedor é pressurizado e, como é tradicional também nesse tipo de suspensão, dificilmente se utiliza uma barra anti-rolagem, né? E fechando a parte traseira, ele tem o step posicionado aqui na parte inferior da caçamba. O demérito fica para o pneu que não é o mesmo do rodagem. Ele tem um diâmetro muito parecido, mas não é o mesmo tipo de pneu. Isso, quando você está num uso fora de estrada, pode ser um complicador. Depois vocês conferem no site a ficha técnica, eu faço todas essas comparações de diâmetro de rodas e pneus. Agora que nós já fizemos toda essa análise técnica na parte inferior da picape, vamos para a estrada andar com ela. Estamos de volta na Estrada dos Romeiros. A curva E já está aqui na nossa frente. Esse motor ele tem um desempenho bem agradável para o peso deste veículo, dessa picape. São 1.920 quilos aproximadamente de peso bruto ou de peso em ordem de marcha, e ele vai muito bem, gosto bastante. A parte de troca de marchas no modo automático é muito rápida, mesmo em retomadas, quando você precisa reacelerar, ele faz a troca bem rapidamente também, sem dar nenhum tranco, sem ser desagradável na condução do carro, ou sem dar aquelas hesitações que às vezes você fica, que agora vai ou não vai, né? E o modo manual, você puxando a alavanca para a esquerda, você entra no modo manual, o painel indica ali M4, né? E sobe marcha para frente e reduz marcha para trás aqui. E a única opção é na própria alavanca. Uma coisa que eu gosto também é que a hora que você, em trânsito de cidade principalmente, né, que a hora que você vai parando o carro num semáforo ou vai freando, você já percebe o câmbio fazendo reduções de marcha, até com uma aceleração interina bem discreta, mas tem entre as reduções de marcha. Então eu acho bem calibrado, bem interessante esse sistema. Aqui na subidinha da serra, a gente vê algum que ela responde bem a aceleração. Bom, agora que nós chegamos na subida, vamos dar uma encostada, né? Ligamos o pisca-alerta, estamos com segurança nesse ponto e vamos fazer uma arrancada no modo drive, certo? Sem modificações, 4x2 engatado, e vamos... Ele tem o auxílio de saída em aclive, está acionado, então vamos arrancar e vamos ver o nível de ruídos. É que ele cresce, troca de marcha a 6.500, 6.400, não percebe nenhuma vibração excessiva, a não ser o ruído do motor que cresce, e o crescimento a gente percebe que ele está mais na faixa acima dos 4.500, 5.000, que ele começa a falar um pouco mais alto, e ele vai até o corte em 7.000 RPM. Quando você coloca no modo manual, ele não faz a troca de marchas, ele fica na marcha que você escolheu. Em termos de dirigibilidade ou de conforto, de suspensão e direção, a gente vê, a direção ela é do tipo de assistência elétrica, né? Nesse caso, o motor de assistência elétrica fica na própria caixa de direção, que é pinhão e cremalheira.
não é na árvore como os carros menores. O volante, ele tem o revestimento em couro. Eu já comentei em outras S10 que nós avaliamos, eu gosto, na verdade eu não gosto desse diâmetro do aro, eu gostaria que fosse um pouco mais parrudo, mas é questão de gosto pessoal, né? A parte de controles de velocidade de cruzeiro na direita, sistema de som e rádio na esquerda. Acabamos de passar pelas duas lombadas, ela passa bem na lombada, você não sente nenhum arremesso da traseira, principalmente por ser essa suspensão de feixe de mola, tende a dar um arremesso maior, mas não, ela vem bem mesmo vazia, carregada fica melhor ainda. Concluindo a parte do sistema de direção, a gente vê o que? A resposta é muito boa, ela é, não digo que ela é bem direta, mas ela tem uma boa relação, não chega a ser uma relação muito longa, dá conforto e fica fácil de fazer manobras. E o esforço também é bem leve, ideal, né, na parte de baixa velocidade e firme em alta velocidade. A suspensão dianteira, a gente percebe que ela fica bem parada e às vezes você percebe um pouco de movimentação da traseira, dando essa sensação de conforto ao dirigir. E colaborando com essa parte de conforto da suspensão, então, além da calibração das molas, amortecedores, toda essa distribuição de peso, tem também os coxins da cabine, que são em elastômeros ou de borracha, né? Que também participam muito nessa parte de conforto para trazer menor vibração, até mesmo para reduzir o ruído interno na cabine. Eu gostei bastante, é uma ótima opção, porque até se você fizer bem a conta, quilômetro rodado hoje com diesel e o quilômetro rodado com gasolina, aquela grande vantagem que a gente tinha no passado do diesel já se perdeu. Olha que eu falo para vocês que está muito perto, vale a pena fazer essa conta. E logicamente com 206 cavalos que tem esse motor, não fica devendo nada para os motores diesel. Logicamente a diferença maior está na parte de torque e capacidade de carga. Nós não vamos fazer nenhuma avaliação fora de estrada com essa picape, mas eu vou pegar um trecho de terra que tem aqui perto da Estrada dos Romeiros, só para a gente ver como é que funciona, ou como é que ela funciona, né, em termos de ruído de rodagem aqui na terra, conforto, que tem um pouco de erosão na pista, mas ela vai passando bem, essa erosão vai negociando bem. A gente vê que o ruído de rolagem também não fica muito pronunciado, está dentro de um nível que eu considero normal para esse tipo de terreno. E para o sistema de tração para fora de estrada, quais as opções que nós temos? O 4x4 e tem também o sistema de reduzida, né? Então a gente coloca em neutro, engata a tração reduzida e o carro fica com mais 6 marchas aqui, ou seja, muito mais força para pegar aclives. E um recurso interessante que todos esses carros têm é o controle automático de descida. Num trecho de descida, com o piso bem escorregadio, é muito bom isso aqui, que ele vai controlando a sua velocidade de descida e não deixa que o carro escorregue no barro, né? Em termos de auxílio ao motorista, além do que nós já vimos na Castello
do assistente de permanência em faixa, a S10 ela não tem muito mais recursos. Por exemplo, eu acho que falta para esse tamanho de picape o auxílio de ponto cego, né? Uma coisa que ficou devendo na parte dos retrovisores. Porém, o retrovisor interno ele é do sistema eletrocrômico, o farol tem acendimento automático com sensor crepuscular, e aqui na central multimídia está integrado, né, o Apple CarPlay e o Android Auto. Eles funcionam sem fio. Está faltando ainda o carregador por indução, né? Então, para carregar o celular você é obrigado a colocar o cabo. Tem a vantagem do que a gente já vê em quase todos os carros da Chevrolet hoje, o roteador de Wi-Fi, né? O sistema de navegação está incorporado aqui, então você tanto pode usar o sistema de navegação do celular ou da central multimídia, né? O sistema de som é bom, né? A mesma coisa acontece com o sistema de ar-condicionado. Ele é de uma zona apenas, mas ele consegue resfriar bem a cabine, manter a cabine numa temperatura bem estável, independente do nível de temperatura externa ou nível de insolação. No quadro de instrumentos, ao centro, ele é um quadro de instrumento convencional, com os mostradores analógicos, e tem o computador de bordo na parte inferior, com a replicação da velocidade em digital, a média de velocidade. E ele é interessante que eles são 3 páginas, né, de informação. Como vocês viram, é uma picape bem completa, com vários recursos, bem confortável. Os bancos, inclusive esse do motorista, tem ajustes elétricos, traz bastante conforto para viagens longas, boa de consumo de combustível, e é uma das mais, na categoria de picapes flex, é a mais vendida no mercado, e praticamente deve continuar assim, porque a concorrência não está investindo muito em picapes desse tipo, estão investindo mais em picapes diesel. Bom, eu espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Se gostou, deixe seus comentários, seu like, e até a próxima.